Oi, gente! Vamos continuar falando sobre as análises de alternativas de investimento. A gente já falou sobre o payback e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o VPL. Né? O que é VPL? VPL é a sigla para essa palavrinha aqui, ó, valor presente líquido, tá? Esse valor presente líquido é uma maneira como a gente, assim como o payback, da gente analisar se uma opção de investimento que eu vou fazer, ela vai ser viável ou não. Assim como no payback, a gente tem que ter feito uma pesquisa de mercado, a gente tem que ter tido uma análise prévia aí, para a gente tentar fazer uma simulação de possíveis, vamos dizer assim, possíveis receitas, né, que a gente vai ter com aquela opção de investimento e possíveis despesas, né? Portanto, eu tenho que ter aí uma estimativa de quanto que eu vou ter no lucro com aquela opção de investimento que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu quero investir em um negócio. Então, eu quero abrir, sei lá, eu quero abrir uma lanchonete para mim. Quanto que eu vou gastar, né, para abrir aquela lanchonete? Vai ser o meu investimento inicial. Vou precisar de máquina, vou precisar de balcão, vou precisar de mesa, vou precisar de várias coisas aí que vai ser o meu investimento inicial. E a partir dali, o primeiro mês, eu tenho uma previsão de vender tantos reais e eu tenho uma previsão de ter tantos X de gastos, ou seja, eu vou ter um lucro aí no final do mês de tantos reais. No segundo mês, como que vai ser? E por aí vai. Aqui nos exemplos, a gente sempre utiliza valores anuais. Por quê? Porque geralmente uma avaliação de um investimento que você faça, a gente entende que a análise de investimento é para o investimento de longo prazo, como eu já falei na última aula com vocês. As pequenas empresas, quando vão abrir os negócios, dificilmente pensam no longo prazo. A empresa já quer abrir e daqui 2, 3 meses quer ter um lucro. Mas não é isso que acontece. Principalmente quando a gente está falando de investimentos que vão começar a funcionar agora, a expectativa de que um investimento, de que um novo negócio comece a dar um lucro realmente rentável, que consiga pagar esse investimento inicial que a pessoa fez, é questão de 2, 3, às vezes até 4 anos para isso acontecer, né? Então, assim, só relembrando aí que para a gente fazer qualquer tipo de análise de investimento, eu tenho que ter tido uma prévia aí, eu tenho que ter feito uma pesquisa de mercado, ter levantado aí, nem que seja uma coisa mais ou menos aí, uma estimativa de qual que vai ser as minhas vendas, qual que vai ser o lucro que eu vou ter com aquela situação. Gente, e outra coisa, a análise de investimento, ela não é só também para quem quer abrir um novo negócio, não, tá? Ela pode ser feita para outros tipos de coisas também, tá? Suponhamos assim, faz de conta que eu tenho uma empresa, pensando no nível empresarial, claro, mas eu posso fazer no nível pessoal também. Mas suponhamos que eu tenha uma empresa, sei lá, vou pegar uma coisa mais prática. Suponhamos que eu seja Uber, trabalho com Uber. Vamos pegar uma empresa de um ramo mais moderno, né? Eu sou Uber e aí o que acontece? Eu quero trocar de carro. E aí o carro novo que eu quero pegar, ele tem um custo de manutenção mais baixo. Eu só vou precisar fazer manutenção nele uma vez por ano, o custo de manutenção é muito baixo. Ele tem um desempenho muito bom na rodovia, que faz com que eu consiga pegar mais passageiros, eu consigo entrar numa classe luxo ali do Uber, por exemplo, e eu consigo ter passageiros, posso cobrar um pouco mais caro do meu frete ali, né? Não sei como que eles falam, né, gente? Mas posso cobrar um pouco mais caro ali da minha corrida. Porém, tem um detalhe. Eu vou gastar mais gasolina, porque o carro consome mais do que o que eu tenho atualmente. Então, aí o que eu faço? Eu faço uma estimativa. Nesse novo carro que eu vou comprar, eu vou gastar tanto, então, para fazer a compra desse veículo. Eu vou gastar tanto a mais de gasolina, mas eu vou ter um incremento de X a mais na minha receita, no que eu recebo lá da empresa. Então, no final do mês, eu vou ter uma entrada de lucro X. Aí, o que eu faço? Eu vou fazer o fluxo de caixa, vou fazer uma análise aqui desse investimento para ver se, em quanto tempo que eu vou recuperar
o gasto que eu tive para comprar aquele carro. Porque o meu carro, suponhamos que o meu carro vale 20 mil. E esse carro novo que eu quero pegar vale 50 mil. Então, assim, eu vou ter que pegar 30 mil emprestado. Ou vou ter que pegar emprestado, ou vou ter que tirar das minhas poupanças. Então, assim, eu quero fazer a conta para ver em quanto tempo esse lucro a mais que eu vou ter todos os meses por estar subindo de classe aí dentro dessa empresa, né? Quanto tempo que eu vou recuperar esse dinheiro a mais que eu gastei no novo carro. Então, assim, só para vocês entenderem que dá pra gente fazer esse tipo de análise em outras situações que não essas que eu venho dando exemplo aqui de abrir uma nova empresa, tá? Voltando aqui pro VPL. O que é o VPL em si? Até agora eu só falei coisas da aula passada que eu já tinha até comentado o que seria análise de investimento, né? O VPL é uma outra técnica que eu vou analisar, então, os fluxos de caixa, por isso que eu falei que a gente tem que ter um estudo prévio. E com a análise desses fluxos de caixa, eu vou precisar também de saber a TMA, ou custo de capital daquele valor, e eu vou trazer todos os lançamentos desse fluxo de caixa para a data zero, que é a data do investimento que eu estou fazendo. E depois disso, eu vou descontar o valor do investimento inicial que eu fiz para ver se sobrou dinheiro, significa que o meu investimento é rentável. Se não sobrou dinheiro, significa que ele não é rentável, tá? Então, valor presente líquido. Trago todos os fluxos de caixa para a data zero do meu investimento. Vamos mostrar no outro slide aqui? A gente pode dizer, então, que o VPL de uma opção de investimento que eu vou fazer significa, olha, isso aqui que é importante, gente, ó, significa quanto vai sobrar líquido para a empresa em níveis de data de investimento, após terem sido pagos o investimento inicial e todos os custos financeiros incorridos sobre ele. Ou seja, eu comprei um carro, vamos pegar esse exemplo do Uber, eu comprei um carro de 50 mil reais, gastei 30 mil reais a mais do que eu tinha, né? Porque eu tinha um carro de 20 mil, vendi, precisei de mais 30 mil reais aí para fazer esse upgrade. Em quanto tempo, aliás, quanto que vai sobrar líquido para mim durante um determinado tempo que eu fiz meu fluxo de caixa? Suponhamos que eu fiz um fluxo de caixa para 2 anos. Quanto que vai sobrar líquido para mim nesses 2 anos? Considerando que a taxa mínima de atratividade, ou custo do meu capital, né, que a gente já deu uma pincelada aí o que é custo de capital, seja de 10% ao ano, por exemplo. Aí eu vou lá e faço a conta, tá? Mas vamos ver aqui em termos de gráfico aqui de fluxo de caixa, que eu acho que fica mais fácil de entender do que quando a gente fica só falando, né? Então, ó, mostrando aqui no nosso fluxo de caixa, eu tenho aqui na data zero, eu tenho um investimento, né? Que esse aqui é o meu investimento inicial, certo? Aí aqui eu tenho os nossos períodos, então suponhamos que esse aqui, ano 1, ano 2, ano 3, enésimo ano aí. Eu vou ter os meus fluxos de caixa. Então, no primeiro ano, suponhamos que eu tive um lucro de tantos reais. No segundo, eu tive mais um lucro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses fluxos de caixa aqui e vou trazer aqui para a data zero. Como que eu vou fazer isso? Por meio dos juros compostos que a gente já conhece, certo? Trazendo todos esses fluxos de caixa aqui para a data zero, eu diminuo aqui desse valor do investimento inicial. Se sobrar alguma coisa, ou seja, se o meu VPL for positivo, significa que essa alternativa de investimento está me dando lucro, então significa que eu posso investir nela. Se esse VPL aqui for negativo, se for uma setinha para baixo aqui, né, considerando-se negativo, se esse VPL for negativo, significa que nesse prazo que eu estou estimando esse meu retorno de investimento, o item que eu comprei, que eu investi, não me deu o retorno que eu queria. Então, significa que não vai ser vantajoso para mim, tá? Qual que é a diferença básica do payback? A diferença básica do payback é que o payback a gente até atualizava os dados. Lembra que a gente fazia lá no payback? Eu pegava a data, o fluxo de caixa aqui da data 1, trazia para a data 0, pegava o fluxo de caixa da data 2, trazia para a data 0. A gente fazia isso já, só que o que acontece? A gente somava para ver em quanto tempo eu ia recuperar esse capital. Aqui no VPL, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo,
diminuir do investimento inicial e ver se o que sobrou foi negativo ou positivo. Então, assim, é muito parecido com o que a gente já fazia lá no VPL. Porém, a maneira da gente fazer essa conta na calculadora HP vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, vai ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque lá no Payback a gente tinha que fazer ano por ano, período por período. Aqui a gente vai fazer tudo de uma vez. Já já eu mostro para vocês como que a gente faz. Aqui, se eu fosse fazer à mão, né, gente, lá o cálculo algébrico, eu iria utilizar essa formulazinha aqui, que nada mais é do que o VPL significa somatório, esse E aqui, gente, significa somatório. Somatório de todos os fluxos de caixa nas datas J, pelo período J, como se fossem os períodos, dividido aqui por 1 mais a taxa. Isso aqui, gente, é como se fosse uma formulazinha dos juros compostos, tá? Menos o investimento inicial. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Se fosse fazer à mão, é só fazer o fluxo de caixa de cada período e depois diminuir o investimento inicial. Mas a gente não vai fazer à mão, né? Ainda bem, né? Tenho certeza que vocês agradecem, porque a gente não vai fazer à mão. A gente vai fazer na HP porque é muito mais fácil. O que a gente vai usar na HP para a gente fazer esses cálculos? Lembra quando a gente começou a aprender a usar HP? Que eu falei que a HP, ela tinha as funções, tem, né, gente? Ela tem a função F, que é a funçãozinha laranja, e ela tem a função G, que é a função azul. Deixa eu pôr outra por aqui, porque... Peraí. Deixa eu pôr caneta. Pronto. Aqui, a gente já sabe que o N é o período, o I a taxa, PV é o valor presente, PMT é a prestação e FV é o valor futuro, certo? Só que o que acontece? A gente nunca tinha usado antes as letrinhas que estão aqui embaixo, que eu já deixei até circulado aqui de antemão para vocês verem. Essas letrinhas aqui que estão aqui, a gente vai utilizar elas agora, tá? Só que aí, pra gente utilizar essas letrinhas, o que a gente vai fazer? Para eu utilizar, por exemplo, o que está em azul, eu tenho que vir aqui e apertar a teclinha G. Para eu utilizar o que está em cima de laranja, eu tenho que vir aqui e apertar a teclinha F. Então, quando eu aperto G e aperto, por exemplo, PV, eu não estou selecionando o PV em si, eu estou selecionando essa teclinha aqui que está aqui embaixo, tá? O que é essa teclinha que está aqui embaixo, que eu já rabisquei toda aqui? Deixa eu escrever aqui assim, ó. CF... Opa, peraí, perdi o mouse aqui. CF0, significa fluxo de caixa na data zero. Tá? Então, é como se fosse o valor do meu investimento inicial. Como se fosse mesmo o valor inicial aqui, o valor presente, mas a gente chama de fluxo de caixa na data zero. CFJ são os demais fluxos de caixa no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, tá? Essa aqui, eu acho que a gente não tem nenhum exemplo que a gente vai usar essa aqui. Mas o que acontece? Quando eu tenho vários fluxos de caixa do mesmo valor, eu não preciso ficar digitando um por um, eu uso essa teclinha aqui e informo quantos fluxos de caixas eu tenho, tá? Aqui em cima, ó, NPV é a teclinha que, na verdade, me faz encontrar qual que é o valor presente. Então, o NPV é valor presente em inglês, tá? É Net Present Value, valor presente líquido. Então, NPV é a mesma coisa que VPL, tá? E esse último que eu risquei aqui, ó, IRR, esse IRR é o item que a gente vai estudar na aula que vem, que significa TIR, tá bom? Beleza. E como que a gente faz para fazer o cálculo na HP? Aqui tem um roteirinho, gente, mas eu vou mostrar fazendo aqui no exercício para vocês verem como é que é. Mas esse roteirinho é bom para vocês não se perderem em como que a gente faz. Então, primeiro de tudo, lembrando, gente, sempre que eu vou utilizar HP, eu tenho que apertar o STOEX para ligar o C. Depois, eu preciso zerar a memória. Como que eu zero a memória? Aperto F, CLX, G, CLX. Pronto. A minha calculadora já está prontinha para utilizar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o meu fluxo de caixa. Então, suponhamos que eu tenho aqui, ó,
eu tenho aqui o nosso fluxo de caixa, certo? Então, eu tenho aqui o nosso investimento inicial, aqui eu tenho o retorno no ano 1, retorno no ano 2, retorno no ano 3 e retorno no ano 4. Suponhamos que aqui eu tenho um N igual a 4, tá? Aí, o que eu vou fazer? Esse fluxo de caixa aqui, ó, suponhamos que ele seja R$100 aqui na data zero. Eu vou pegar esse fluxo de caixa e vou colocar. Então, esse vai ser o meu fluxo de caixa aqui, ó. Vou colocar assim mais fácil. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, o fluxo de caixa na data zero, que seria esses R$100, eu vou digitar lá o valor, né? Então, por exemplo, vou digitar R$100, vou apertar CHS, tá? Obrigatoriamente, gente, eu tenho que apertar o CHS, porque senão não vai dar certo aqui a nossa conta, tá? Eu vou apertar CHS, G, CFX, que significa que ele é o fluxo de caixa na data zero. Aí depois eu vou ter o fluxo de caixa na data 1. Gente, tem um erro aqui no material que agora que eu tô vendo, tá? Aqui não tem CHS, tá bom? Eu vou consertar isso aqui no material para mandar para vocês, tá? O que vai ter o CHS é só aqui da data zero, tá bom? Mas então o correto aí eu vou pegar o fluxo de caixa na data 1, então suponhamos que aqui seja R$50. Eu vou pegar esses R$50, vou digitar 50, G, vou apertar a teclinha G, apertar o CFJ. Suponhamos que aqui seja 60, aqui 70 e aqui 20. Então, aí o fluxo de caixa na data 2, aí eu vou apertar 60, G, CFJ. Aí aqui eu vou repetindo. Na data 3, 70, G, CFJ. Na data 4, 20, G, CFJ. Até o limite de 20 fluxos de caixa. Se eu tiver mais que 20 fluxos de caixa, aí eu não consigo resolver dessa maneira, tá? Aí eu tenho que ir fazendo um por um, ou eu faço só esses 20 e depois eu faço os demais, tá? E aí depois eu vou ter que somar manual lá no final. Tá, beleza, eu fiz isso. Quando eu tiver vários fluxos de caixa que sejam iguais, suponhamos que aqui, ó, fosse tudo R$50. 50, 50, 50, 50. 4 fluxos de caixa de 50, ao invés de ser 70, 70 e 20. O que eu poderia fazer? Eu não precisaria fazer todos esses passos aqui, eu poderia simplesmente apertar uma vez. G, aliás, eu podia simplesmente fazer assim, ó, apertar 50, G, C, FJ, 4, que significa que eu tenho 4 fluxos de caixas, G, NJ, para não fazer um por um, tá? Mas eu acho que a gente não tem nenhum exemplo desse estilo aqui, mas vocês têm que saber que dá para fazer isso porque economiza tempo. Pus essas informações, aí eu vou colocar a taxa. A taxa, gente, é o custo de capital ou a TMA, tá? É aquela taxa que é o custo de capital do meu dinheiro, que a empresa também tem que ter definido. Tem empresa que pode ser que fale que o custo de capital dela é 30%, tem empresa que pode falar que é 10%, que é 5%, né? Mas a média aí é entre 10% e 20%, tá? Que a maioria das empresas utiliza. Por fim, eu vou apertar o F, NPV. Que o NPV, como eu falei, é a mesma coisa que o VPL. Aí ele já vai me dar a resposta, tá? Parece confuso assim, gente, mas tenho certeza que na hora que a gente estiver fazendo, vocês vão ver que não é difícil, não. Ok, só pra gente finalizar a parte teórica aí do que significa VPL. Quando o resultado dessa conta, então, quando o meu VPL ele for positivo, né, for um VPL positivo, eu digo que a minha alternativa de investimento, aquela opção de investimento que eu estou fazendo, ela é viável. Ela está cumprindo os objetivos que eu quero, ela está me dando o lucro que eu quero. Então, eu vou aceitar aquele investimento. Quando o VPL é igual a 0, também vou aceitar o investimento. Significa que naquele período que eu tenho estimado de fluxo de caixa, o meu investimento deu o retorno que eu queria. Deu exatamente o retorno que eu queria. Quando o VPL é negativo, quando ele é menor que 0, ou seja, ele é negativo, aí aquele investimento não vai ser tão interessante para mim, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Calcular o VPL do fluxo de caixa abaixo, utilizando uma TMA de 10% ao ano. Então, vamos lá. Eu tenho aí o nosso investimento no ano 0, que é R$2.000. Então, suponhamos que eu fiz um investimento, comprei uma máquina nova lá para minha empresa,
eu não lembro na última aula que tipo de empresa que era, se era uma sorveteria, acho que deve que era uma sorveteria, né? Eu imagino que deva ser, por causa do calor que a gente tá passando esses dias, com certeza eu devo ter dado exemplo de sorvete. Então, suponhamos que eu comprei um freezer novo lá pra minha sorveteria, junto com uma máquina nova lá, e aí eu gastei R$ 2.000. Esse foi o meu investimento inicial, tá? Aí no ano 1 eu já fiz lá minhas continhas, que eu vou ter economia com energia, que eu vou vender mais. Então no ano 1 eu vou ter um retorno aí de R$ 480, no ano 2 R$ 500, no ano 3 600, no ano 4 600 de novo e no ano 5 R$ 700. O custo de capital da minha empresa, ou a taxa mínima de atratividade que a gente fala, é de 10% ao ano, ou seja, é o retorno que eu gostaria de ter sobre o meu capital que está investido na empresa, é de 10% ao ano. Então, eu quero calcular o VPL dessa alternativa aqui, dentro desses 5 anos aí, para ver se essa opção de investimento de comprar esse freezer e essa máquina de sorvete aí, se vai ser viável para mim ou não, tá bom? Então, vou abrir HP aqui pra gente fazer junto, tá? Primeira coisa que a gente faz, ó, vocês estão vendo que a minha HP tá com uma informação aqui. Então, vou apertar F, CLX, G, CLX, pra zerar minha memória. Vocês estão vendo que aqui o meu já tá ligado, ó. Se não tivesse ligado, eu teria que apertar STOEX, aí eu apertei e desligou, né? Ó, agora tá desligado, então vou apertar STOEX. Não pode esquecer, gente, de apertar o STOEX para ligar o C, porque senão dá errado os cálculos, tá bom? Então tá. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, a gente tem... Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o nosso fluxo de caixa aqui. Ó, então a gente tem um fluxo de caixa aqui, nem precisaria, mas eu vou fazer para ficar mais claro. Eu tenho fluxo de caixa aqui, então, o valor inicial aí de R$ 2.000. Aí depois eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Gente, na verdade aqui teria que ter ficado igual aqui, né? Ó, um pouquinho pra cima, assim. Mas tá bom. É porque o 600 é maior do que os outros aqui, né? 480, 500, 600, 600, 700. Então, aqui, né, o meu quinto ano, até o meu quinto ano, certo? E a taxa, então, é o 10% ao ano que já tá ali em cima. Tá bom, então vamos pegar lá na nossa HP. Então, como que eu vou colocar as informações? R$ 2.000. Ó, por que eu vou colocar o R$ 2.000 negativo? Porque geralmente quando a gente fala de investimento, gente, a gente considera que o investimento que eu tô fazendo é negativo. Por quê? Porque eu tô tirando dinheiro do bolso para comprar aquele item, para investir onde quer que seja. Então, olha, já tá negativo até aqui em cima, ó. Lembrando, em contabilidade, em finanças, quando a gente tem um número dentro do parênteses, significa que aquele número é negativo, tá? Então, 2.000 CHS, ele vai ser o nosso investimento inicial. Só que aí aqui agora, lembrando, eu não vou só apertar o PV aqui. Por quê? Porque ele não é o capital inicial. Dentro do que a gente está fazendo aqui, eu preciso usar as teclinhas, ó. As teclinhas aqui, azuisinhas, tá? Ele é o meu primeiro fluxo de caixa. É o fluxo de caixa na data zero do valor que eu estou investindo. Então, como que eu faço para acionar esse CF0 aqui? Eu aperto G, CF0, o GPV na verdade, mas aí eu não vou estar colocando ele dentro do PV, vou estar colocando ele dentro do fluxo de caixa na data zero, tá? Aí eu venho com o fluxo de caixa no ano 1, que é 480, e eu quero colocar ele aqui no CFJ, tá? Então eu vou apertar G, CFJ. Aí eu venho com o fluxo de caixa na data 2, 500, mesma coisa, G, CFJ, né, que na verdade é o PMT, mas eu tô colocando dentro do CFJ. Aí o ano 3 aqui, ó, 600, G, CFJ. O ano 4 também é 600, então 600, G, CFJ. E o ano 5, deixa eu conferir aqui, 700. 700, G, CFJ. Tá faltando colocar a taxa, que é 10%. Aí, gente, a taxa continua sendo aqui no I, tá bom? O que eu quero encontrar? Eu quero descobrir o valor presente líquido.
O valor presente líquido, como eu falei para vocês, é o NPV que está aqui em cima. Ó, repare, gente, que é a mesma teclinha que eu já coloquei o fluxo de caixa no valor inicial. Porém, agora eu vou apertar o F, porque eu quero usar o amarelinho que está em cima, tá? Ó, reparem bem, gente, sempre que eu aperto o F ou o G, ó, aparece aqui. Pra você ter certeza se você já acionou o F, ó, F, tá aqui, tá bom? Então, pronto, incluí os R$2.000 ali dentro do nossa conta. Olha só o que ele já fez. Ele já me deu o valor do VPL. Esse valor aqui, gente, já é o VPL, tá? Então, 144,82 é o VPL. Aqui é muito importante a gente fazer certinho, colocar o CHS aqui no investimento inicial, porque aqui agora o sinal vai ser importante. Se desse um número negativo aqui, significaria que o meu VPL é negativo. Como deu um número positivo, significa que o meu VPL é positivo, tá? Então, o nosso VPL, ó, então, aqui, ó, o nosso VPL é igual a R$144 e aproximando aí 83 centavos. Então, o nosso VPL é positivo. Se o nosso VPL é positivo, significa que é um investimento que eu posso aceitar, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem aí. Vamos para um exemplo 2. Seja o fluxo de caixa dos seguintes projetos. Então, eu tenho 2 projetos aqui. Projeto A e projeto B. Supondo que a taxa de desconto seja de 24% ao ano, então, gente, essa taxa aqui, ó, essa taxa de desconto aqui é como se fosse o meu custo de capital, a minha TMA, tá? Então, supondo que eu tenho uma taxa de desconto de 24% ao ano, qual o VPL de cada projeto? Qual deles deverá ser aceito, tá? Então, o que a gente faz, gente? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Só que agora a diferença é que eu vou fazer 2 vezes, que eu tenho o projeto A e eu tenho o projeto B. Então, suponhamos que o projeto A seja comprar um freezer para minha sorveteria. E o projeto B seja comprar uma máquina nova de sorvete. Qual que vai me dar um maior retorno? Então, eu já fiz as contas aí de quanto que eu vou ter de rendimento a mais nesse período, tá? Então, aqui se a taxa tá 1 ano, então suponhamos que aqui seja 6 anos, né? Então, eu já fiz essa conta aí de que eu vou ter um lucro a mais todos esses anos por causa desse investimento que eu vou fazer. Gente, aqui os exemplos estão em anos, mas a gente pode fazer em mês, tá? A gente pode fazer em dia, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos fazer a continha? Dessa vez eu vou fazer direto aqui sem fazer o fluxo de caixa, tá? Sem fazer o desenho do fluxo de caixa. Vamos fazer direto aqui no HP. Então, vamos lá. Ó, F CLX, G CLX para zerar a minha memória. O C continua ligado, tranquilo. Então, vamos fazer do projeto A? Projeto A, R$1.000. CHS, olha, já está me mostrando que o investimento aqui na data zero é R$1.000. É o valor que eu estou tirando do meu bolso para comprar lá a máquina. Então, R$1.000, eu quero colocar ele aqui, ó, no CF0, né? Então, eu vou apertar G, CF0. G, porque o CF0 tá em azulzinho, então eu apertei o G para acionar o CF0. Pronto, aí agora eu vou colocar um por um fluxo de caixa dentro aqui do CFJ. Então, vamos o primeiro, ó, vamos pegar o primeiro fluxo aqui. Gente, tô fazendo só o A, tá, por enquanto. Então, R$100 é o primeiro fluxo de caixa, R$100, G, CFJ, aí depois eu venho pro segundo, ó, R$200, então 200, G, CFJ, depois vem 300, G, CFJ, eu acho que tá aumentando tudo escadinha, né, 400, G, CFJ, o outro, aí aqui pulou, né, pulou 500, foi pro 600. Então, 600, G, CFJ, e o último aí, 700, G, CFJ. Qual que é a taxa de juros? 24. Então, vamos pôr aqui, 24%. Eu quero encontrar o valor presente. O valor presente é o NPV. Então, vou apertar F, NPV. Pronto, olha só, o meu VPL deu R$ 65,52. Porém, esse R$ 62,55 é o que? Negativo. Então,
Peraí, deixa eu achar o mouse aqui. Então, do projeto A, o meu VPL deu menos R$65,52. Ou seja, gente, nesse período de 6 anos, o valor presente líquido desses meus fluxos de caixa, ou seja, transformando esses valores, trazendo cada um desses valores aqui para a data zero, olha só, trazendo cada um desses valores para a data zero e diminuindo os R$1.000 que eu investi, eu vou ter um valor presente líquido de R$65,52 negativos. Isso significa que esse investimento não está cumprindo aí esse custo de capital que eu tenho de 24%. Se porventura eu quiser diminuir essa taxa, eu quero abrir mão, no 24% está um retorno muito alto. Eu aceito ter um retorno só de 20%, por exemplo, diminuir o meu retorno, pode ser que isso daqui mude, tá? Então, isso tudo é muito em função da taxa do custo de capital que a empresa coloca, tá bom? Mas fato é, o projeto A, já respondendo um pouco aqui da pergunta, gente, não é um projeto que seria viável aceitar porque o VPL dele é negativo, tá bom? Vamos fazer o projeto B. Aí, pra gente fazer o projeto B, ó, vou zerar minha calculadora. FCLX, GCLX. Eu vou começar do zero aqui agora no projeto B. Então, R$1.000 CHS vai ser o meu CF0 aqui, ó. Então, GCF0. Vou colocar os demais fluxos de caixa aqui, ó. 500 GCFJ. 400 GCFJ. Aí, gente, ó, só seguir a ordem aqui. Gente, importantíssimo, tem que ser na ordem, tá? Não posso fazer o primeiro período, pular pro terceiro, tem que ser na ordem certinha, tá bom? 300 GCFJ, 200 GCFJ, 200 de novo GCFJ e o último 100 GCFJ. Por último, coloco a taxa, que é 24, no I, e vou apertar o FNPV aqui para fazer o cálculo. Olha só qual foi o valor que deu? R$1. Olha o meu VPL, deu R$1,04. Então, o VPL aqui da opção B foi positivo, R$1,04, mas foi o que? Positivo. Se foi positivo, significa que eu posso aceitar o projeto B, porque dentro desses 6 anos, trazendo todos esses fluxos de caixas aí para a data zero, é como se hoje, né, gente, é como se hoje o projeto tivesse me dando um retorno de R$1,04. Mas, professora, mas aí eu vou ter um lucro só de R$1,04? Não, não é esse o significado. Por quê? Eu já estou considerando o meu lucro dentro da taxa de juros. Por isso é importante, muito importante essa TMA. A TMA, o significado dela é taxa mínima de atratividade, que é a mesma coisa do que o custo de capital que a empresa tem. O que é capital? Não é dinheiro? O que é custo? Custo do dinheiro. Então, o custo do meu dinheiro para estar investindo na empresa, para estar investindo nessa opção de investimento, seja A ou seja B, é de 24% ao ano. Ou seja, isso aqui é o lucro que eu estou querendo ter. Então, dentro dessas opções, se o VPL for igual a zero ou maior que zero, ele vai estar cumprindo esse lucro que eu quero aqui de 24%. Entendeu? Então, por isso que essa taxa mínima de atratividade, esse custo de capital é muito importante. Porque é ele que vai estar falando o lucro que eu vou ter. O VPL vai ser só um parâmetro para eu analisar aqui, tá bom? E por isso que quando ele é negativo, significa que, trazendo todos esses valores para a data zero, eu não consegui ter esse retorno de 24%. Por isso que a gente fala que é negativo. E aí, vale o que eu falei um pouquinho antes aqui. Se eu diminuir a taxa de juros aqui, provavelmente esse VPL do projeto A vai ficar positivo. E aí, vou mudar a minha decisão. Tá bom? Então, respondendo a pergunta aí, qual deles deveria ser aceito? O projeto B. Tá certo? Gente, espero que tenha dado para vocês entender aí esses conceitos aí de VPL, né?
acaba que isso aí é a prática mesmo, né, gente? Então, assim, vou deixar um exercício para vocês fazerem. E qualquer dúvida, né, estou à disposição. Nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima!